Salve, salve galera SEB, galerinha do Primeiro Super, professor Breno de História. Estamos aqui para trabalhar mais um assunto extremamente importante dentro da sequência de vídeos, aulas, né? E também dos assuntos temáticos que nós estamos abordando da Antiguidade. E agora a gente vai começar esse assunto extremamente relevante que diz respeito ao primeiro assunto da Antiguidade clássica, do modo de produção escravista. Isso é extremamente importante para a gente considerar alguns digamos, elementos iniciais para entender essa importante civilização grega, né? Os gregos vão constituir uma das principais bases do que a gente pode chamar de cultura clássica, né? Cultura clássica para nós ocidentais. Então aqui a gente começa a abordar um conjunto de povos, os gregos e os romanos, com todas as suas singularidades, com todas as suas origens e desenvolvimentos civilizatórios, que de uma certa maneira serão fundamentais para nós ocidentais, né? Então isso está enquadrado, tanto os gregos como os romanos, na Antiguidade clássica, no interior de um novo modo de produção, um modo de produção escravista. Então ao longo dessas aulas é importante vocês notarem alguns elementos. Dentre eles, como agora a força produtiva enquanto mão de obra será primordialmente dos escravos. No mundo antigo oriental já existiam os escravos, mas não tinham essa relevância tão importante, tão marcante para, digamos, as atividades produtivas como na Grécia e na Roma Antiga. Além disso, só para a gente se situar, essa aula está no módulo 8 da sua apostila, apostila 2, correto? É a aula número 4 dentro das nossas videoaulas. Nós vamos desenvolver essa parte teórica e depois vocês vão resolver os exercícios da apostila. E lembrando que a professora Camila também está junto com a gente, trabalhando exercícios nas videoaulas de resoluções. Legal? Beleza? Bom, antes de a gente começar, um outro ponto importante que eu quero destacar com vocês, galera. Quando a gente fala da Grécia Antiga, nós estamos tratando de uma civilização que vai nos deixar como legado, como herança, alguns conceitos, alguns paradigmas existentes até hoje. Então os gregos vão desenvolver conceitos como filosofia, aristocracia, cidadania, democracia, política, correto? Além disso, além desses conceitos da filosofia, da política em si, né, nós também vamos observar que os gregos vão deixar o conceito de democracia, além de outro elemento muito importante, as bases do que a gente tem de padrões estéticos no Ocidente, a ideia de equilíbrio, de harmonia, que os gregos desenvolveram na arquitetura, no teatro, correto? Além disso, na poesia, essas bases serão engendradas, serão originadas, serão criadas pelos gregos antigos. Então isso é muito importante para a gente considerar, porque a gente tem, digamos, grandes nomes das ciências, das artes e da filosofia quando a gente pensa a Grécia Antiga, do porte de um Sócrates, Platão, Aristóteles, né, Pitágoras. Além desses caras a gente pode citar o Tales de Mileto, nós podemos citar Sófocles, Eurípides, podemos citar o grande Homero, que a gente vai falar bastante. Então são autores tanto da filosofia, das artes ou digamos assim, da própria ciência política, que mesmo que não existisse oficialmente, nós temos grandes passos dados inicialmente lá na Grécia Antiga. Então tratar dessa civilização é tratar de alguns aspectos extremamente importantes para o que nós somos enquanto ocidentais, certo? Então vamos começar essa importante aula da base cultural do Ocidente e da origem e desenvolvimento da Grécia Antiga, legal? Acompanhando, vamos lá pessoal. Primeira coisa que a gente tem que tratar é como que a gente pensa a Grécia Antiga. O que seria a Grécia Antiga quando nós tratamos nesse sentido, né? Porque quando a gente fala hoje do Estado Nacional grego moderno, é muito diferente do ponto de vista territorial do que era a Grécia Antiga, correto? Então leiam comigo e dêem uma olhada nesse mapa que eu exibi para vocês. Quais são os traços que trazem, ou melhor, que fazem dessa vasta povoação uma unidade? Então toda essa área em destaque verde. O que é interessante notar geograficamente? Aqui é o mar Mediterrâneo e aqui é o mar Negro, correto? A Grécia Antiga se situava originalmente aqui, mas devido a vários processos de colonização e expansão, como a gente vai observar, como a primeira e a segunda diáspora, os gregos se expandiram tanto para o leste quanto para o oeste, né? E eles vão fundando colônias e essas colônias vão compor uma unidade.
Essa unidade a gente não pode chamar de um império, de um poder centralizado único que, digamos, ordenava, mandava cumprir ordens ou centralizava o poder político. Não, porque como a gente vai perceber, a gente já viu isso com os sumérios e com os fenícios, os gregos vão se organizar em cidades-estado. Então, cidades livres e independentes. Logo, o que faz com que a gente possa chamar essas regiões como uma unidade são os laços culturais. Os gregos, eles vão se reconhecer como os gregos devido à sua cultura comum, certo? Mesmo idioma, isso é muito importante, as mesmas tradições, costumes, os mesmos deuses, portanto a mesma religião politeísta, legal? Tanto que aí eu já quero adiantar um conceito extremamente importante que os gregos criaram, o conceito de bárbaros, certo? Para um grego, quem era bárbaro? Bárbaro era todo indivíduo que não fosse grego, que não comungasse dos valores culturais gregos, principalmente que não falasse o idioma grego. Tanto que o termo vem de barbaréia, que em grego significa canto dos pássaros. Então, da mesma forma que a gente não consegue compreender quando um passarinho está cantando, os gregos diziam que não compreendiam povos de valores culturais diferentes dos seus. E lembrando, esse termo bárbaro carrega em si uma visão etnocêntrica, uma visão que inferioriza o outro, aquele que é diferente de mim, o estrangeiro, certo? Então isso é muito importante. Os gregos consideravam bárbaros todos os povos que não fossem gregos, e principalmente os que não falassem o mesmo idioma. Só que aqui nessas povoações, nessas regiões do Mar Mediterrâneo, ao longo do Mar Mediterrâneo e Mar Negro, nós tivemos várias colônias gregas fundadas pelos gregos no seu processo de expansão, de colonização, as diásporas, e nesse sentido a gente pode falar de um mundo grego, certo? De uma civilização grega na antiguidade, mas nunca de um império grego efetivamente. Como a gente vai ver nas próximas aulas, algumas tentativas de construção de impérios até existiram, com os chamados espartanos, com antes os atenienses, até os tebanos, mas não se efetivaram. Então a gente sempre vai falar de mundo grego, nunca de império grego na antiguidade. Legal? Bom, na antiguidade, quando a gente fala desses povos, é sempre importante a gente ter uma noção dos aspectos geográficos, não para cair naquele determinismo geográfico, mas para considerar esses aspectos geográficos e melhor compreender o desenvolvimento dessa civilização, certo? Os gregos, ou a Grécia Antiga, ela tinha sua origem lá no sul da Península Balcânica, como a gente pode ver no mapa. E ela era dividida em algumas partes. A Grécia continental, certo? A Grécia peninsular, olha essa Grécia peninsular, parece uma mão aberta sobre o mar Egeu, certo? Uma parte do mar Mediterrâneo. E nessa Grécia peninsular, como você pode ver, nós temos várias penínsulas que vão, dar uma dimensão de portos naturais, correto? Além disso, você vai ter da Grécia continental, da Grécia peninsular, a Grécia insular. A Grécia insular são as diversas ilhas que existem no mar Egeu, que serão colonizadas pelos gregos e terão vários contatos entre si, sem mencionar as áreas de expansão que as diásporas gregas elaboraram, como por exemplo, todo esse litoral aqui, a gente vai chamar de Ásia Menor, que é a atual Turquia, e que foi esse litoral colonizado pelos gregos, certo? A famosa Jônia, onde, por exemplo, surgiram os primeiros filósofos, isso é muito importante, tá? E, além dessas questões, esse território continental e peninsular, ele era extremamente montanhoso, 80% do território era composto por montanhas e por terras um tanto secas, um tanto áridas, que dificultava a agricultura. Porém, alguns pontos são importantes. Como esse território era muito montanhoso e, ao mesmo tempo, com terras pouco férteis, é interessante notar que os gregos meio que foram empurrados, jogados para o mar. Então, uma tradição da Grécia Antiga será justamente a navegação, será o comércio marítimo, certo? Pela facilidade de deslocamento entre as ilhas e também pelas condições geográficas do seu próprio território. Outro ponto importante é esse relevo montanhoso também vai dificultar uma maior abrangência, um domínio político e militar único, ou seja, vai contribuir para a fragmentação política dos gregos antigos. Legal? Bom, nesses aspectos, portanto, que eu acabei de falar para vocês, nós temos as características gerais da Grécia Antiga. Então, a origem entre os mares Egeu, Jônico, que são partes do próprio mar Mediterrâneo, e nós vamos observar que o povoamento da Grécia Antiga tem um processo mais intenso a partir do século XX a.C.,
2000 anos antes de Cristo. Mas já tinha uma galera vivendo nesse território um pouco antes, como a gente vai ver os chamados Pelágios ou Pelasgos. Além disso, um outro ponto importante, como eu mencionei, é que a formação do povo grego, a partir desses nativos chamados de Pelágios, ocorre por grandes migrações, que a gente vai chamar de migrações helênicas. Por quê? Toda vez que apareceu esse termo na antiguidade, helênico, se refere aos gregos, porque a Grécia na antiguidade também era conhecida como Hélade. Já, portanto, os seus habitantes eram chamados de helênicos. E nessa formação do povo grego antigo, algumas tribos indo-europeias, originárias das planícies centrais da Ásia e da Europa, migram para a região a partir do ano de 2000 a.C. e vão se fundir, vão se sintetizar, né? Vão se misturar com os nativos, os pelágios, e vão dar origem ao que a gente chama de gregos antigos. Serão 4 os grandes povos, aqui eu já destaquei: aqueus, eólios e jônios. Primeiro chegam os aqueus, que vão chegar na região por volta do século 20 a.C. e vão fundar, dentre importantes cidades, a cidade de Micenas. Guarde essa informação que a gente volta a tratar. Por volta de 1800 chegam os eólios. Os eólios eles vão ficar lá na Tessália, um pouco mais ao norte, e vão fundar uma importante cidade chamada Tebas. Tá? E depois nós vamos ter os jônios. Os jônios vão chegar por volta do século de 1600 a.C. e vão fundar uma importante cidade que a gente vai falar mais adiante, a cidade de Atenas, certo? Esses povos que ali chegam vão se misturar, nem sempre de uma forma pacífica, com os nativos pelasgos ou pelágios, e vão impor agora o seu domínio. Então isso é muito importante, que é a origem. É o que a gente vai chamar de período pré-homérico. Eu volto a falar disso daqui a pouco. Aqui a gente está falando das características gerais. Além disso, é importante notar que, como a gente mencionou, a geografia da antiga Grécia, da Grécia original, ela era demarcada por um terreno montanhoso, porém, com esse terreno montanhoso, isso explica um pouco a dificuldade entre as cidades quando elas vão se desenvolvendo para ter comunicação entre si, relações até mesmo entre si, porque elas vão ser autossuficientes. E um outro ponto importante, uma formação dessas cidades-estado, as polis, como nós vamos ver, mas antes também esse litoral recortado e ao mesmo tempo extenso, que vai favorecer uma rede portuária que vai, em certa medida, explicar a tradição do comércio marítimo entre os gregos. Os gregos serão famosos por comercializar produtos como azeite, como vinho, né? E azeite, vinho, pão, ou seja, alguns produtos que eu particularmente adoro. Posso viver tranquilamente nessa quarentena com vinho, pão e azeite, né? E sem falar de um queijinho também para dar aquela saboreada. Pois bem, os gregos vão ser conhecidos desde a antiguidade pela produção e comércio dessas mercadorias, dentre outros. Só citei algumas para vocês terem uma noção, legal? Bom, então vamos fortalecer essa parte geográfica, a gente avançar. Nesse sentido, se a gente pegar essa foto de satélite hoje, obviamente, da Grécia Antiga ou da Europa, onde se situa a Grécia? A Grécia se situa exatamente aqui, na Península Balcânica, no sul da Península Balcânica. Perceba que é uma região extremamente montanhosa, como a foto de satélite indica. Além disso, isso ainda vai indicar esse litoral recortado, como a gente viu num outro mapa. E até hoje nós temos isso. Isso é uma foto atual, com a famosa arquitetura grega, o relevo montanhoso no litoral e o próprio litoral recortado, né, com grandes navegações que até hoje são muito presentes na, digamos, realidade da Grécia. Legal? Bom, a partir dessas considerações iniciais, nós vamos começar a abordar a evolução histórica, principalmente pelos períodos políticos da Grécia Antiga. Nós teremos o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Serão 5 períodos. Nesse vídeo a gente vai falar do período pré-homérico e do período homérico, legal? Então aí cabe a gente destacar quem foi Homero. Homero foi um importante poeta, para alguns uma figura lendária, que viveu ali entre o século VII, alguns falam século VIII, alguns falam até século VI, mas nós temos esse período aí um tanto impreciso, e a Homero são atribuídas 2 obras fundamentais, as obras mais antigas da literatura grega, né? Poemas épicos que falam de importantes fatos que ocorreram no período pré-homérico, na primeira fase da civilização grega, né? Esses poemas são a Ilíada e a Odisseia. Ilíada, Ilion, em grego significa Troia, vai narrar as guerras dos gregos contra os troianos, mas tem aí uma presença muito forte
de interferências divinas, de mitologia, como era muito comum à época. Já o poema Odisseia, né, vai narrar o retorno do herói grego Ulisses, também para os romanos, ou Odisseu, para a Grécia, e também passando por grandes percalços. Isso vai forjar toda a mentalidade, todos os valores culturais dos gregos antigos. Então falar de Homero é falar de elementos importantes. Por isso que as duas primeiras fases são período pré-homérico e período homérico, certo? O período pré-homérico é o período do povoamento da Grécia Antiga. Já o período homérico é um período que a gente tem quase nenhuma forma de registro. E tudo que nós conhecemos no primeiro momento são os relatos que chegaram até nós pelos poemas de Homero que ocorreram posteriormente. Então nós vamos ter, no período pré-homérico e período homérico, não a presença de Homero, mas relatos meios marcados, meio não, mas muito marcados por mitos, por presenças divinas, de fatos que ocorreram antes da vida de Homero, certo? Então a partir daí a gente vai começar com o período pré-homérico, um período vasto, do século XX ao século XII a.C. Se você quiser definir, é o período de povoamento e formação do povo grego. É o período das migrações helênicas, como nós já tratamos aqui. Legal? Então é o período que essas tribos indo-europeias vão chegar na região e vão se misturar com os pelasgos, também chamados de pelágios. E aí nós destacamos os aqueus, os primeiros a chegarem, depois os eólios e por último os jônios. E vai ter um quarto povo que a gente daqui a pouco fala dele, certo? Esses povos vão chegar, vão se misturar e vão dominar a região, certo? Principalmente os aqueus, que fundaram a cidade de Micenas e vão criar uma importante civilização, certo? Mas olha que interessante, antes da presença da civilização grega no Mediterrâneo, já existia uma civilização chamada cretense, a ilha de Creta, a maior ilha do mar Egeu. Essa civilização se desenvolve entre os séculos 20 ao século 14 a.C. e vai ser uma civilização muito sofisticada, muito esplendorosa e com grandes singularidades. Primeiro, por se situarem numa ilha, a maior ilha do mar Egeu, eles terão uma grande tradição do comércio marítimo, certo? Vão comercializar com os povos ali da região do Egito Antigo, Antiguidade Oriental e também os povos ali da própria Grécia continental antes das cidades-estado existirem, legal? Outro ponto importante é que ali em Creta nós tínhamos também aquele domínio de uma elite marítima, então era um governo talassocrático, como a gente viu com os fenícios, legal? Uma arquitetura muito esplendorosa, muito monumental, como o suntuoso Palácio de Knossos, sua capital, onde vivia uma famosa figura lendária, o rei Minos, tão importante, mas também os cretenses se destacavam por uma atividade econômica sofisticada, comércio marítimo, arquitetura, mas também por terem práticas esportivas em homenagem aos deuses, isso antes dos gregos, isso vai ser interessante, e ao mesmo tempo, sua singularidade é uma sociedade com uma forte presença da mulher. Né? A mulher na ilha de Creta, ela tinha uma posição central, elas eram sacerdotisas, realizavam várias atividades econômicas e até participavam do poder político, né? Tanto que a sociedade cretense, ela resguardava aqueles elementos matriarcais das antigas sociedades pré-históricas, certo? Então isso é muito importante, tanto que a principal deusa da religião cretense era a deusa mãe, a grande deusa, né? Uma figura feminina, onde as principais sacerdotisas, como o próprio nome diz, eram mulheres. Isso é muito importante, essas características peculiares. Uma civilização que já tinha escrita, uma civilização muito desenvolvida, legal? Bom, aí o que acontece, rapaziada? Nós vamos observar que na expansão do mundo grego, Micenas, uma cidade que se desenvolve e organiza mais precocemente, se expande para o mar Egeu. E aí vai chocar com quem? Com os cretenses. Vamos ter disputas e os micênicos vão se impor, vão dominar militarmente, politicamente Creta e vão assimilar a cultura cretense, dando origem à civilização creto-micênica, que é uma base cultural da Grécia Antiga, legal? Você conhece essa narrativa por meio de um mito. Lembra que a mitologia é muito importante na Grécia Antiga, como vocês estão vendo com o meu amigo Álvaro, ou na parte até estética, artística, como vocês estão vendo com o meu amigo Zé Ferreira, né? E no caso, um dos mais famosos mitos falam desse período de domínio cretense e depois de domínio grego sobre Creta, que é o mito do Minotauro, do grande monstro lá da ilha de Creta, que vivia num labirinto, que tinha o herói Teseu, correto? Quando você tem a narrativa do Minotauro,
simbolicamente o mito fala, quando os cretenses dominavam os gregos. Quando Teseu mata o Minotauro e liberta o seu povo, é quando o mito simbolicamente afirma, quando os gregos passam a dominar Creta. Então a mitologia também é importante nesse sentido, legal? Bom, a partir da conquista de Creta e do desenvolvimento da civilização creto-micênica, a cultura grega se desenvolveu muito, teve muita força, teve muito esplendor. Caminhava tudo bem, grande desenvolvimento artístico, civilizatório, econômico, tá? Um desses elementos, por exemplo, é quando os gregos se expandem por volta do século 13 e 12 para a Ásia Menor. E ali eles vão brigar com uma importante cidade, né, que tinha um domínio, um reino de Troia. E aí nós temos a Guerra de Troia, que Homero narra lá na obra Ilíada, tá? Então os gregos, liderados pelos micênicos, ou agora a civilização creto-micênica, dominam ali a região da Ásia Menor, correto? Fundando colônias importantes na Ásia Menor, que a gente viu ali no mapa, o litoral da atual Turquia. Tudo caminhava bem, só que aí chegaram quem? Os dórios. Em 1200, por volta de 1200, chegam os dórios, o último povo indo-europeu, muito diferente dos demais. Os dórios eram um povo extremamente guerreiro, extremamente invocado com a questão militar e da guerra, e que vai chegar ali na região da civilização creto-micênica, e vamos usar um português rasgado, vai tocar o terror, meus caros. Com os dórios é destruição, conquistas, violência e morte, certo? E aí o que vai acontecer? Os dórios vão dominar essas civilizações, essas cidades e comunidades, correto? E no caso, eles vão impor um retrocesso cultural. Então todo aquele desenvolvimento da civilização creto-micênica é interrompido com o domínio dório. Isso vai desencadear uma mudança muito importante. Qual? Parte da população não vai aceitar o domínio dório e vai preferir o quê? Fugir, migrar. E eles vão migrar para onde? Para o litoral da Ásia Menor e para as ilhas do Mar Egeu. Isso é chamado de primeira diáspora. Lembra quando a gente estudou os hebreus? Diáspora representa um processo de dispersão, né? Geralmente forçada, de um povo da sua região original. Então a primeira diáspora grega ela é muito importante, que ela é ocasionada pela chegada e destruição dos dórios, e ela desencadeia a transição do período pré-homérico para o período homérico, correto? Tanto que o período pré-homérico se encerra por volta do século XII a.C., legal? Outro ponto importante é que parte da população que não migrou não quis ficar sob o domínio dos dórios e vai se refugiar na parte continental, onde você tinha os vales entre as montanhas, que dariam a essa galera uma proteção um tanto natural em relação à conquista e domínio dório, porque ali não eram terras tão férteis, não tinha tanta riqueza e era difícil acesso. E essa galera que vai migrar para o interior das áreas montanhosas da Grécia continental passam a se organizar nos famosos genos ou genos, que nada mais eram do que comunidades agrícolas familiares, ou seja, ocorre um retrocesso cultural. É como se os gregos retornassem quase a viver como no período neolítico, correto? E a gente vai observar por quê. Desaparece a escrita, toda aquela sofisticação da civilização creto-micênica é interrompida e muitos de seus elementos também desaparecem, certo? Então há um retorno a um período anterior, há um retrocesso cultural comparado ao avanço da civilização creto-micênica, legal? Então, a primeira diáspora é muito importante porque ela faz a transição do período pré-homérico para o período homérico. E no período homérico, do século XII ao século VIII a.C., essa galera que vive nos genos vai viver de uma forma muito diferente, tá? É o famoso sistema gentílico, que vem de genos, daquelas comunidades agrícolas familiares. O líder de um geno, que, lembrando, essa organização social dos genos existiu antes até mesmo a civilização creto-micênica, que era aquela maneira da transição do mundo neolítico para as primeiras civilizações, legal? Lá você vai ter um líder, o pater familia, que vai ser um indivíduo mais velho de um grupo, de grandes grupos familiares, de laços consanguíneos. Esse pater familia vai exercer a função de líder jurídico, religioso e militar, correto? Então é ele que exerce essa liderança. E é um indivíduo mais velho, ligado às diversas famílias que ali convivem no geno, e essa ligação se dá pelos laços consanguíneos, legal? Nos genos, nós vamos observar que a maneira econômica de viver era uma maneira coletivista, uma propriedade coletiva dos meios de produção. Tudo que era necessário era produzido no interior dos genos porque eles estavam isolados. Então era uma agricultura autossuficiente e todos os meios de produção, como sementes, ferramentas e terras,
pertenciam a todos e toda a produção de alimentos e produtos, mercadorias, né, era usufruída por todos. Então era um sistema, digamos assim, comunitário, coletivista dos meios de produção. Tanto que alguns historiadores vão chamar isso de comunismo grego, correto? E no caso, não tem grandes desigualdades sociais. Por quê? Porque há uma coletividade dos meios de produção. Então, as relações sociais se davam pelo grau de parentesco em relação ao pater, correto? Em relação àquele líder. Então era uma vida que vai durar quase 400 anos de uma forma de coletivismo dos meios de produção, a liderança do pater e essa galera vivendo no interior dos Vales das Montanhas. Mas, Breno, os doros não foram ao percalço deles, não foram porque não tinha tanta riqueza, eram comunidades agrícolas familiares, defendidas, estando, portanto, no meio dos vales entre as montanhas. Os doros não vão persegui-los tanto, e eles vão viver ali tranquilamente. Mas aí o que acontece, galera? Aí vai acontecer um problema, né? Nesses 400 anos, como os doros não foram atrás dessa galera, eles tiveram um passo político. Como tudo que era produzido pertencia a todos, teve produção de alimentos e fartura desses alimentos. Aí surge uma equação inevitável entre nós seres humanos. Fartura de alimentos, paz política e falta de televisão à noite. Qual que é o resultado disso? Crescimento demográfico, certo? A galera vai criar cada vez mais membros da família e vão ter condições para manter essa galera. Então ocorre um crescimento demográfico. Esse crescimento demográfico vai ocasionar uma crise do sistema gentílico. Por quê? Porque agora tudo que pertencia a todos não vai ter mais isso. Vão surgir desigualdades. E essas desigualdades vão surgir a partir do grau de parentesco com o pater. Então aqui, para a gente terminar, é a transição homérico-arcaico, do período homérico para o período arcaico. O que vai acontecer? Devido às desigualdades, devido a uma vida mais complexa e desigual, devido ao crescimento demográfico, nós vamos ter uma desintegração do sistema gentílico e a formação das polis, que são as cidades-estado. Mas antes, é importante a gente considerar que vai ocorrer uma divisão das terras, a principal riqueza nesse período, né? E essa divisão das terras vai ocorrer entre os grupos familiares a partir do grau de parentesco com o pater. Quanto mais próximo do pater, melhores as terras. Quanto mais distantes o parentesco do pater, piores serão essas terras da distribuição. Então agora a sociedade ganha uma divisão social, tá? Primeiro grupo serão os chamados eupátridas, em grego os bem-nascidos. São os mais próximos do pater, seus filhos, os filhos dos seus filhos e por aí vai, e vão ficar com as melhores terras, vão compor uma aristocracia tradicional. Aristói, do grego melhores, kratia, poder. Poder dos melhores, nesse caso uma aristocracia rural, que tem as melhores terras e vão gozar dos melhores condições sociais e também de benefícios políticos. Depois nós vamos ter aqueles parentes mais distantes, os gorgóis, que podem ser traduzidos como agricultores. Eram homens livres, camponeses e artesãos, não só agricultores, mas conhecidos como basicamente agricultores, que vão ficar com terras intermediárias, certo? No sentido de férteis. E obviamente tem aquela galera que são os parentes mais distantes, que vão ser marginalizados. Esses vão ficar conhecidos como tetas. Esses vão ficar com terras pouco férteis, extremamente difíceis para o plantio e cultivo, ou muitas vezes vão ficar até sem terras. E esses não vão conseguir ficar ali naquela região, né? O que vai acontecer? São os tetas e alguns poucos gorgóis que vão realizar uma nova migração, uma nova diáspora, certo? Essa será a segunda diáspora grega. Só que essa segunda diáspora grega, eles não vão agora para tanto o leste, eles vão para o oeste, principalmente para o sul da Itália, certo? Onde ali eles vão fundar uma colônia chamada de Magna Grécia e vão levar sua cultura, seus valores culturais. Então agora a segunda diáspora é quando os gregos vão para o sul da Itália, para a Magna Grécia, devido à desintegração do sistema gentílico, ocasionado pelo crescimento demográfico e a formação de desigualdades sociais, correto? Então isso faz com que houvesse uma desintegração do mundo grego no período pré-homérico. Para a gente finalizar tudo isso, então lembrando, primeira diáspora, transição pré-homérico-homérico. Segunda diáspora, transição homérico-arcaico. Para a gente finalizar nossa aula, então vamos resumir tudo que nós falamos. Período homérico, período em que ocorreu a desintegração do sistema gentílico no seu final, uma expansão agrícola seguida de crescimento populacional. E aí vão surgir guerras internas, porque se tem desigualdades, eles estão disputando terras, tem mais aquela comunidade, aquele coletivismo. E aí, devido à necessidade de compor forças militares, os guenos vão se unir. A união de vários guenos dará origem a uma fratria, correto? A união de várias fratrias dará origem às tribos.
E a união de várias tribos, seus líderes tribais, darão origem aos demos, ao povoado, ao povo. E olha que interessante, é aí que a vida socialmente se torna mais complexa. Nesses demos, a galera, os líderes tribais, começam a se reunir de tempos em tempos para tomar decisões coletivas num espaço comum. Esse espaço comum vai se chamar ágora, a praça central, correto? Onde de tempos em tempos os líderes tribais, no primeiro momento, se reúnem para tomar as decisões de caráter coletivo. Essa ágora, ela vai reunir a galera que vivia na região. E essa ágora se situava sempre, porque era uma região montanhosa, na parte mais alta desse povoado, na Acrópole. Então na Acrópole é a parte mais alta, onde também se situava invariavelmente a ágora. E ali vão se reunir os líderes tribais para tomar as decisões de caráter coletivo. Ou seja, o que eu estou falando aqui é que a partir da desintegração do sistema gentílico, nós temos a origem do período arcaico, que será marcado pela formação das polis, as cidades-estado gregas, que vão se organizar a partir do quê? Da ágora, da praça central. É uma nova forma de vida, é uma maneira totalmente diferente de pensar e viver em relação ao período homérico, principalmente, e até mesmo em relação ao período pré-homérico. Então a ágora passa a se representar esse espaço de convívio e de tomadas de decisões, onde, como a gente vai ver na próxima aula, os gregos vão se reunir para fazer trocas comerciais, realizar rituais religiosos e principalmente para discutir e tomar decisões de caráter político, de caráter coletivo, correto? É aí que começa a ideia da polis, cidades-estado, da cidadania, da política, enfim, vários conceitos que nós vamos trabalhar melhor na próxima aula. Para finalizar, sempre que possível, lembre que não vai faltar textos para a gente, um grande pensador, Aristóteles, que vai dar uma importância extremamente clara do que significava a vida coletiva para um grego. Essa é a obra de Aristóteles, a Política, aqui é a Acrópole, uma foto atual da cidade de Atenas, e o que nós temos? Vamos ler com atenção. Toda cidade, polis, portanto, existe naturalmente, da mesma forma que as primeiras comunidades. Aquela é o estágio final destas, pois a natureza de uma coisa é seu estágio final. Aquela teoria das 4 causas que vocês vão trabalhar melhor em Aristóteles com o professor Álvaro, né? Essas considerações, isso que importa, deixam claro que a cidade é uma criação natural e que o homem é por natureza um animal social. E um homem que, por natureza e não por mero acidente, não fizesse parte da cidade, de cidade alguma, seria desprezível ou estaria acima da humanidade. O que Aristóteles está dizendo? Que nós, seres humanos, somos animais políticos, somos animais sociais, de convívio coletivo. E, para finalizar, deixando um gancho para a próxima aula, para um grego antigo, a coisa mais importante da sua vida era a vida pública, eram os interesses coletivos. Os gregos antigos até criaram um termo para definir quem despreza os interesses coletivos e quem se volta apenas para os interesses privados, pessoais. Era o indivíduo mais desprezível no mundo grego antigo. Esse cara era chamado de idioté, ou seja, o idiota. O idiota, então, é aquele que despreza os assuntos coletivos, os assuntos da cidade, os assuntos da polis e se interessa apenas pelos seus interesses pessoais. Percebam que é uma mentalidade muito diferente do que a gente está passando na contemporaneidade. Contudo, com toda essa pandemia, talvez a gente tenha que restabelecer essa importância dos laços coletivos e dos interesses públicos, os interesses da cidade, os interesses políticos, ou seja, de todos. Os gregos inventam a política como a arte de buscar o bem comum, reunindo entre os iguais, a gente vai ver até que ponto eram os critérios para definir os iguais, e tomar as decisões coletivas da cidade. Então lembre-se que na próxima aula a gente volta para falar do período arcaico, do surgimento e desenvolvimento das polis, e principalmente, não esqueçam que para os gregos, inclusive na definição de Aristóteles, nós seres humanos somos um animal social e consequentemente político. Isso vai se concretizar na vida das polis, dessas cidades-estado livres, independentes e muitas vezes rivais entre si, certo? Paramos por aqui nesse vídeo de período pré-homérico, período homérico e período arcaico. O módulo 8, que vai tratar da primeira parte da Grécia Antiga, certo? Aquele abraço e até mais, galera!